que nos observava na escuridão. O meu nome é Rogério, mas todos me chamam de Roger desde que eu comecei a trabalhar na construção civil ainda adolescente. Hoje em dia, com 46 anos de idade e muita experiência nas costas, eu já perdi a conta de quantos projetos eu toquei. Eu sou mestre de obras, acostumado a lidar com todo tipo de construção e, o mais importante ainda, com todo tipo de gente. No meu trabalho, você aprende a conhecer as pessoas só pelo jeito como andam no canteiro, e posso dizer que já formei uma boa equipe. Foi assim que eu convidei o Kleber e o Fábio para fazer esse novo serviço. O Kleber é o meu braço direito, quarentão também, sempre sério e focado no trabalho, do tipo que prefere o som da serra elétrica ao barulho da conversa fiada. Ele não tem tempo para brincadeira e isso acaba sendo bom quando se tem alguém como ele na equipe. Já o Fábio é o palhaço do grupo, sempre com uma piada na ponta da língua e pronto para zoar qualquer um. Não importa o quão pesado seja o serviço, ele sempre encontra algo para fazer graça, seja com um colega, seja com uma situação. Mas eu conheço o Fábio o suficiente para saber que, por trás desse jeito brincalhão, ele é um medroso de marca maior. Uma vez, trabalhamos em uma casa antiga em Goiânia e o Fábio jurou ter visto uma sombra se movendo. Passou o resto da obra olhando por cima do ombro. Quando aceitei o trabalho na fazenda do senhor Arlindo, eu sabia que seria um desafio, pois a propriedade estava abandonada há quase 15 anos desde que a família se mudou para Brasília. Arlindo herdou a fazenda e agora queria reformá-la, talvez para vender ou apenas para ver se conseguia recuperar algum valor sentimental do lugar. Ele era um homem de uns 70 anos, alto, magro, com um jeito reservado, como quem carrega histórias que não gosta de contar. Nos encontramos na cidade para discutir os detalhes antes de seguirmos para a fazenda. E foi ali, sentado em um bar na beira da estrada, que percebi algo estranho. Enquanto falava, o senhor Arlindo evitava mencionar detalhes da propriedade. Desviava o olhar quando falávamos sobre a casa e mudava de assunto sempre que o Fábio, com seu jeito curioso, perguntava sobre o estado do local. A fazenda é grande, cheia de histórias. Foi o máximo que ele disse, porém com um olhar distante. E o Fábio não se conteve com aquilo e, meio brincando e meio sério, soltou: histórias boas ou histórias ruins, o seu Arlindo? O seu Arlindo apenas sorriu sem responder e fez sinal para seguirmos viagem. Ainda nem tínhamos visto a tal fazenda, mas eu já sentia que esse trabalho era diferente. A fazenda ficava a mais de 20 quilômetros da cidade, no fim de uma estrada de terra cheia de curvas e ladeiras íngremes. Era completamente isolada, cercada por mata densa e campos vazios e sem uma única casa vista por todo o caminho. Quando chegamos, era como se tivéssemos cruzado para um outro mundo onde o tempo havia parado. A casa principal era imensa, mas o abandono e os anos haviam transformado o lugar em uma estrutura decadente. Tábuas caídas, paredes descascadas e janelas quebradas deixavam claro que ninguém havia pisado ali por muito tempo. O senhor Arlindo nos deixou na entrada da propriedade, ao lado de uma cancela velha de madeira, e desceu do carro para nos dar as últimas instruções. Vocês vão precisar começar pela limpeza e pela demolição dos galpões ao redor, disse ele olhando para o mato alto que escondia e cobria tudo. Depois, eu quero que vocês reforcem a estrutura da casa principal, pois o objetivo é deixar o lugar habitável novamente. Mas não se preocupem com detalhes.
O mais importante é estabilizar a construção. Fábio, por sua vez, sempre brincalhão, tentou aliviar o clima. Olha ele, tá querendo deixar bonitinho para vender, né, seu Arlindo? Ou é para assustar uns turistas? Em seguida, o próprio Fábio soltou uma gargalhada, mas ninguém o acompanhou. Já o seu Arlindo apenas o olhou sério e disse: o trabalho é simples, mas tenham cuidado à noite. Fiquem na área do acampamento, não se afastem da luz. Kleber apenas assentiu como sempre, focado na tarefa. Ele era do tipo que não questionava nada, seguia as ordens e preferia evitar qualquer conversa desnecessária. Já o Fábio, por mais que gostasse de rir, estava claramente desconfortável com aquelas falas. E por que a gente não pode entrar na casa durante a noite? Perguntou ele ao seu Arlindo, tentando fazer graça, mas a voz soou fraca. Arlindo não respondeu de imediato, apenas nos encarou por um momento, como se decidisse se valia a pena explicar. Tem coisas que é melhor deixar quietas, vocês irão entender. Sem mais uma palavra, ele virou as costas e foi embora, deixando a poeira da estrada subir e desaparecer no ar. Ficamos trabalhando e ajeitando as coisas durante o dia, mas no primeiro dia não deu para fazer muita coisa. Logo a noite começou a chegar. Nós três ficamos ali olhando para a casa à nossa frente. O silêncio parecia ser mais pesado agora, e o vento balançava as folhas das árvores como se houvesse algo escondido observando. Fábio até tentou disfarçar o nervosismo com outra piada, mas ninguém riu. Sabíamos que a partir daquele momento estávamos sozinhos naquele lugar. O Kleber ergueu a cabeça de repente e com um olhar sério disse: vocês ouviram isso? Fábio, que até então não parava de falar, ficou em silêncio. Eu não tinha percebido nada, mas o Kleber raramente se enganava com essas coisas. O som veio novamente, distante, como um murmúrio que se misturava com os barulhos ao redor. Não era o barulho comum de vento. Era algo que parecia se arrastar pelo ar. O Fábio até tentou forçar uma risada, mas a expressão em seu rosto dizia o contrário. Gente, isso aí deve ser algum bicho, disse, mas para si mesmo do que para nós. O Kleber não respondeu, apenas ficou parado escutando. O silêncio que se seguiu era quase opressor, como se toda a floresta tivesse parado para ouvir. Foi aí que todos nós sentimos a temperatura cair de repente e um arrepio subiu pela minha espinha. O clima entre nós estava tenso. O Kleber ainda olhava para a mata, desconfiado, enquanto o Fábio, visivelmente nervoso, mexia na fogueira como se tentasse manter as chamas altas para afastar o desconforto. Eu até tentei manter o foco na tarefa, mas eu não podia ignorar aquela sensação estranha que estava pairando no ar. Roger, será que não é melhor a gente acampar mais perto do caminhão? Sugeriu Fábio, finalmente admitindo seu desconforto. O Kleber balançou a cabeça, ainda atento a qualquer som. Sei. Estava todo corajoso mais cedo e agora quer fugir? Provocou. A noite avançava e cada vez ficava mais frio. Foi quando que do nada ouvimos um uivo ao longe, um som baixo que ecoou pelo vale e pareceu fazer a terra tremer sob nossos pés. Na mesma hora o Fábio se levantou num pulo, pálido como nunca. Patrão, isso não foi cachorro não, e nem lobo. Não tem lobo aqui, né? Perguntou. Mas ninguém respondeu. Nem eu e nem o Kleber sabíamos como reagir. Aquilo não era o som de um animal comum. Logo me lembrei então do aviso estranho que o senhor Arlindo havia nos dado antes de partir. Fiquem perto da luz, não entrem na casa durante a noite. Naquele momento, tudo parecia fazer mais sentido, embora eu ainda não quisesse acreditar. Olhei para a casa na escuridão
e percebi que algo antes tinha me escapado. As janelas estavam abertas e por trás delas, na penumbra, algo se movia. O uivo soou de novo, sendo que dessa vez bem mais perto. O Kleber agarrou uma barra de ferro, se preparando para o que quer que fosse, e o Fábio estava congelado, com os olhos fixos na trilha que levava de volta para a estrada. O que era aquilo? Sussurrou quase sem voz. O som de passos pesados vindo da mata interrompeu a minha fala. Eram passos lentos, arrastados, mas se aproximando. Era como se algo grande tivesse vindo em nossa direção. Os passos ficaram mais próximos e o som agora era inconfundível. Algo enorme estava se movendo pelaquela escuridão, esmagando galhos e folhas secas sob o peso de suas patas. Kleber se colocou de pé, segurando firme a barra de ferro, enquanto eu puxava o Fábio pelo braço, tentando tirá-lo daquele estado de paralisia. "Vamos para o caminhão agora!" eu gritei, mas ele parecia preso ao chão. Foi então que vimos uma figura alta e curvada emergir da escuridão, bem na beira da mata. À luz da fogueira, o que antes parecia ser apenas uma sombra, agora tomava forma. E a imagem que se revelou era algo saindo dos nossos piores pesadelos. Aquilo era uma criatura peluda, com um corpo deformado e uma cabeça enorme, parecida com a de um lobo. Mas os olhos, aqueles olhos eram de um vermelho intenso, cheios de fúria e algo a mais. O Kleber, ao ver aquilo, não hesitou. Ele lançou com toda a força a barra de ferro na criatura, mas a criatura desviou com uma velocidade impossível para o seu tamanho, jogando o Kleber no chão com um único golpe. O Fábio gritou, finalmente quebrando o transe, e correu indo em direção ao caminhão, tropeçando nos próprios pés. Na mesma hora eu o segui, mas eu não pude evitar de olhar para trás. A criatura avançou em nossa direção, mas subitamente parou. Os seus olhos se voltaram para a casa. Então, como se obedecesse a um chamado, começou a se afastar, caminhando de volta para a escuridão. Eu fiquei paralisado, tentando entender o que de fato estava acontecendo. Foi quando eu ouvi uma voz conhecida. O senhor Arlindo apareceu na porta da casa, calmamente, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Ele estava diferente. A expressão no rosto era sombria, quase predatória. "Eu avisei para vocês não se afastarem da luz", disse ele, com uma voz baixa, mas cheia de autoridade. "Agora vocês viram o que não deveriam ter visto, não é isso?" Foi aí que tudo fez sentido. Os uivos, os passos pesados, a maneira como o Arlindo evitava falar da casa e de seus arredores. Aquele não era apenas o dono da fazenda. Ele provavelmente era a própria criatura. O lobisomem que vagava pela mata não era um simples animal, mas uma maldição que o senhor Arlindo carregava. O Fábio estava em choque, sem conseguir falar, e o Kleber, machucado, ainda tentava se levantar. "Por que você não nos contou?" perguntei, incapaz de conter a raiva e o medo. Arlindo deu um sorriso triste, que mais parecia um rosnado. "Vocês não teriam acreditado em mim. É porque certas coisas precisam ficar escondidas. E também eu não sabia que a transformação ocorreria hoje. Mas isso não vem ao caso. Peguem suas coisas e vão embora. Vocês sabem mais do que deveriam saber." Sem dizer mais nada, ele se virou e entrou na casa, fechando a porta com força, e o silêncio voltou imediatamente. Sabíamos que não podíamos ficar ali. Ajudamos o Kleber a se levantar e corremos para o caminhão, partindo o mais rápido que podíamos, deixando para trás a fazenda e o senhor Arlindo. Nós três passamos por tudo aquilo e sabemos que foi verdade. Não foi um tipo de histeria coletiva, pois foi muito real, até que tivemos que ir embora realmente do serviço. Isso foi algo que vamos carregar pelo resto das nossas vidas. Uma experiência sem igual.
Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu desejo uma boa noite a todos. A Bruxa da Praia Abandonada. Boa noite, eu me chamo Jordan. Eu tenho 23 anos de idade e moro no interior do Rio Grande do Sul. O relato que eu irei compartilhar com vocês aconteceu há algum tempo e envolveu a mim e mais 5 amigos. Foi uma situação que eu não sei explicar, mas eu tenho certeza de que foi real. Afinal, eu não fui o único a passar por tudo isso. Enfim, eu irei contar como tudo aconteceu. Tudo ocorreu em um feriado de 7 de setembro. Eu e mais 2 amigos viajávamos até Porto Alegre, onde iríamos encontrar 3 amigas. Chegando lá, combinamos de ir até uma praia deserta para passarmos o feriado. Ao chegarmos na praia, percebemos que era realmente um local bem afastado e vazio. Ficamos hospedados em uma cabana que pertencia a uma de nossas amigas. Se soubéssemos o que iria acontecer, não teríamos ido até aquele lugar. Mas sabe como é, né? Nunca estamos preparados para encarar o sobrenatural. Já era noite quando chegamos, então fomos direto para a praia. Mesmo no escuro, ficamos lá brincando como adolescentes. Depois de um tempo, decidimos caminhar pela beira do mar. A noite estava agradável, quente e com céu aberto. Tudo parecia tranquilo, até avistarmos uma velha casa de madeira que parecia estar abandonada. Ela ficava no final da orla, cercada por um matagal fechado. O mais assustador era que não havia mais nada ao redor. Era apenas mato e areia. Quando passávamos por ela, ouvimos um barulho estranho e alto, como um estouro. Ficamos assustados e confusos, mas logo nos olhamos e começamos a rir de nós mesmos. Só que essas risadas logo se transformaram em pavor, pois pouco tempo depois, o medo havia tomado conta de todos nós. O barulho não foi um fim daquilo. Foi quando, de repente, começou um vento forte, mas algo estava errado. Ele balançava as folhas do matagal e levantava a areia, mas nós não sentimos em nossa pele. Parecia que aquele vendaval estava restrito àquela casa velha e assustadora. Foi então que passamos a ouvir vozes. Alguns gritos e gemidos de dor ecoavam pelo ar. Algumas vozes pareciam pedir ajuda, já outras pareciam nos alertar para irmos embora, senão faremos parte daquele lugar de tormento. Ao ouvirmos aquilo, ficamos sérios. No início até pensamos que pudesse ser alguma pegadinha, mas mesmo assim foi bem aterrorizante. E o pior ainda estava por vir. No meio daqueles sons assustadores, ouvimos uma risada macabra. Era um som sinistro de um tom agudo que lembrava a voz de uma mulher, e foi naquele momento que ficamos completamente apavorados. Estávamos a alguns metros da casa e percebemos que as janelas batiam com força. Foi então que a porta da frente se abriu. Naquele instante, eu arregalei os meus olhos e para mim não haviam dúvidas. Eu vi a silhueta de uma mulher muito velha saindo lentamente do meio da escuridão. Nos viramos e saímos correndo desesperados daquele lugar. Mas se vocês acham que esse foi o fim do nosso tormento, estão completamente enganados. Aquilo era só o começo. Voltamos logo para nossa cabana onde estávamos hospedados e trancamos todas as portas e janelas. Além de assustados, não conseguimos entender o que de fato estava acontecendo. Depois de um tempo e de muita conversa, todos concordamos que vimos a mesma coisa e ninguém ali era maluco.
Eu comentei sobre a velha que eu havia visto saindo pela porta e uma das garotas confirmou que também tinha visto, mas disse que ela parecia estar saindo de fora da casa. Estávamos nesse debate, foi quando veio o maior susto. De repente, ouvimos um barulho no portão da cabana. Era um som de metal rangendo, como se estivesse sendo aberto. Corri até a janela para ver o que estava acontecendo, mas não havia ninguém lá fora. O portão, no entanto, parecia entreaberto. Logo depois, comecei a ouvir sussurros vindos do quintal. Foi então que eu vi a silhueta da velha em um canto perto do muro ao lado do portão. E foi nesse momento que tudo virou um pesadelo. A velha gritava nossos nomes e dizia que nos levaria para o inferno. Aquilo foi aterrorizante. Já estávamos apavorados e aquilo só piorou toda a situação. As nossas amigas se abraçaram e nós, chorando de desespero, ninguém sabia o que fazer. Então nos juntamos, demos as mãos uns aos outros e começamos a rezar. Era a única coisa que conseguimos pensar naquele momento. Eu nunca senti tanto medo como naquela noite. Foi aí que aquela bruxa, ou seja lá o que fosse, começou a se afastar da casa enquanto soltava uma gargalhada macabra. Ficamos trancados na cabana por mais de 1 hora, esperando que tudo aquilo terminasse. Até que, enfim, aos poucos, os sons estranhos cessaram e a velha desapareceu. Depois daquele episódio, não conseguimos mais ficar por lá. Juntamos todas as nossas coisas e fomos embora durante a madrugada. Voltamos para Porto Alegre e dormimos na casa de uma das nossas amigas. Eu passei muito tempo pensando no que aconteceu, mas eu não encontrei nenhuma explicação plausível. Algum tempo depois, uma das minhas amigas contou que aquela casa abandonada pertencia a uma velha que diziam ser uma bruxa. Diziam que ela fazia trabalhos de magia negra e que era uma pessoa realmente má. Os boatos diziam também que essa velha sacrificou os seus próprios filhos em um ritual, tirando a vida deles dentro daquela cabana na beira da praia. Bom, eu fiquei sabendo também que essa mulher acabou sendo presa e morreu na cadeia. O local acabou sendo vendido e uma nova casa foi construída no local, mas ninguém ficava muito tempo com o imóvel, sempre o passavam para frente. Antes desse episódio, eu não acreditava no sobrenatural, mas depois daquela madrugada, a minha visão mudou completamente. Ainda fico com algumas questões na cabeça. Como aquela velha sabia os nossos nomes? E o que teria acontecido se tivéssemos ficado por lá o resto da noite? Ainda bem que não ficamos para descobrir, não é mesmo? Essa foi, sem dúvida, uma experiência que eu não desejo para ninguém. Eu sei que nunca vou esquecer tudo o que aconteceu. Enfim, esse foi mais um relato assustador aqui no canal. Esses jovens testemunharam algo intrigante. Então fica a dúvida: eles realmente estiveram diante de uma bruxa? Ou será que era apenas uma senhora excêntrica com um passado sombrio? Mas pelas situações estranhas que vivenciaram, me parece que realmente havia algo a mais. Mas uma coisa é certa: acho que nunca vamos realmente entender o que aconteceu naquele lugar, mas essa é apenas a minha opinião. Eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo que foi contado. Aquela noite pareceu, sem dúvida, coisa de um outro mundo. O que eu vi na casa abandonada. Eu gostaria de contar um relato assustador que ocorreu comigo, mas eu não quero me expor muito. Vou usar apenas o meu sobrenome, Maria. Eu tenho 25 anos de idade e atualmente eu moro na zona sul do Rio de Janeiro. O que eu irei contar aconteceu comigo quando eu morava em Pernambuco. Isso já faz algum tempo
Como ainda tenho familiares por lá, não vou dizer exatamente onde foi para não expor ninguém da minha família. Bom, vamos lá. Eu e a minha família sempre íamos nos finais de semana passar o dia na casa dos meus tios e tias. Era muito bom estar com a família reunida. Eu e os meus irmãos e primos brincávamos muito. Às vezes, jogávamos videogame na casa de um ou outro primo. Até então, nada de estranho ou ruim havia acontecido comigo, mas isso logo ia mudar. Teve um sábado, eu me lembro que era a época da quaresma, em que eu pedi para minha mãe me deixar dormir na casa da minha tia de sábado para domingo. Insisti muito até que ela concordou, mas me alertou para não ficar brincando até muito tarde da noite com os meus primos. Eles moravam em um lugar afastado, com mato fechado em volta, e não era muito seguro para as crianças ficarem por ali à noite, pois podia aparecer algum bicho, então era melhor não se arriscar. Eu extraí todo aquele cuidado e perguntei do que ela estava falando. A minha mãe ficou séria e respondeu que era a época de quaresma, um período em que coisas estranhas podiam acontecer. Novamente ela reforçou para que não era para ficar na rua até altas horas e ponto final. Eu concordei e disse que ficaria com os meus primos dentro da casa jogando, pois no dia seguinte ela me buscaria para voltarmos para casa. Chegamos lá, os meus pais se despediram junto com os meus irmãos e foram embora. O dia passou como de costume. Mais tarde, eu e meu primo resolvemos chamar o vizinho deles de 10 anos para reunirmos algumas pessoas e assim brincarmos de pique-esconde na rua. Eu disse que eu seria a primeira a contar e começamos a brincadeira. As horas passaram. A minha tia apareceu dizendo que já era tarde e que deveríamos entrar. Realmente, já eram quase 10 da noite. Concordamos, mas enrolamos um pouco mais, pois era a vez do meu primo contar para que nós nos escondêssemos. Esse foi o meu grande erro. Nos arredores de onde eles moravam, havia uma casa abandonada. Eu tive a brilhante ideia de me esconder lá dentro. Eu sabia que ninguém me encontraria ali e confesso que não foi a melhor decisão da minha vida. E o que estava por vir me deixaria traumatizada até hoje. Ninguém havia se escondido lá antes, mas em vez de ficar assustada, eu ria achando tudo muito engraçado. O tempo foi passando e o meu primo não conseguia me encontrar de jeito nenhum. Então logo me chamou a atenção. Foi quando que do nada subiu um cheiro estranho, porém muito forte. Era como algo podre que havia tomado conta de todo o ambiente. Logo em seguida, ouvi sons de estalos atrás da casa abandonada, como se alguém estivesse pisando sobre galhos secos. Eu me virei para olhar e vi a silhueta de um homem. Seja quem for, parecia estar passando mal, se retorcendo de maneira estranha. Até que, de repente, ele rasgou a camisa do próprio corpo. E eu pude ver que estava em pura agonia. Ele se jogou no chão e começou a rolar e a se debater, puxando e rasgando violentamente o restante das suas roupas. Eu juro que eu vi o rosto daquele homem se deformando aos poucos e se transformando em algo apavorante bem na minha frente. Aquilo lembrava bem um cachorro. Dava para ouvir os ossos se estalando, as pernas dele começou a se torcer e virar para trás, ficando em um formato grotesco. Os seus braços ficaram longos, encostando no chão. Eu fiquei paralisada, sem reação, assistindo aquela cena de terror. O medo naquele instante havia tomado conta de mim, e a única coisa que eu conseguia pensar era: e se essa coisa me vê aqui dentro? Eu tentei ficar o mais quieta possível, esperando que aquela criatura fosse embora. Então eu vi aquilo se virar
e soltar um uivo para o alto e simplesmente sair correndo indo em direção à mata que cercava a casa abandonada. Naquele momento eu não tinha reação. O medo era tanto que eu fiquei paralisada. Eu sequer entendi o que havia acabado de testemunhar. Foi então que ouvi a voz da minha tia me chamando. Me levantei rapidamente para correr, mas para o meu azar, a minha perna ficou presa em um buraco. O pavor me dominou. Eu não tinha forças para sair do chão e tudo piorou quando eu pensei na possibilidade daquela aberração voltar e me encontrar ali indefesa. Foi quando meu primo finalmente me encontrou e disse que nunca pensaria em me procurar naquele lugar, pois tinha medo da tal casa. Ele disse que não era um lugar bom para se esconder. Ao ver o meu estado, perguntou se eu estava bem e, para não assustá-lo, forcei um sorriso e disse que sim e que era melhor voltarmos para casa. Tudo o que eu queria era sair dali o mais rápido possível. Eu nunca tive coragem de contar isso para ninguém, de contar o que eu havia testemunhado naquela noite macabra. Eu guardei tudo para mim, pelo menos até recentemente. Eu decidi contar para minha mãe sobre o ocorrido. Ela acreditou em mim e disse que já havia me avisado para não ficar na rua até tarde, especialmente na época da quaresma. Ela foi a primeira pessoa a quem contei e agora resolvi compartilhar essa experiência com aqueles que gostam de histórias de terror. Sei que muitos não vão acreditar em mim, mas eu não me importo, porque eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu senti ao encarar aquela besta. Eu não tenho dúvidas. Aquela criatura só podia ser algo sobrenatural.